no meu coração em constatar que o Evangelho já mudou. Quem ontem era servo agora acha-se Senhor e diz a Deus como Ele tem que ser. Mas o verdadeiro Evangelho exalta Deus. Ele é tão claro como a água que eu bebi, e não se negocia a sua essência e poder. Se camuflado a excelência perderá. O Evangelho é que desvenda aos nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. O Evangelho mostra o homem morto em seu pecar, sem condições de levantar-se por si só, a menos que Jesus, que é justo, o arranque de onde está e o justifique, o apresente ao Pai. Mostra ainda a justiça de um Deus. Gente querida, graça e paz. Mais um domingo de agosto que nós iniciamos na presença do Senhor, ouvindo a sua doce voz e nos colocando ante a sua presença. Nós ficamos felizes por você poder nos acompanhar pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube, pelas mídias sociais, abrirem esse espaço onde a gente tem a oportunidade de divulgar o Evangelho de Jesus Cristo. Muito mais do que falar da nossa igreja, a nossa intenção, nossa única e verdadeira intenção é expandir o Evangelho do Reino de Deus. Para iniciar esse culto, eu vou pedir para você que está em casa, abrir a sua Bíblia no Salmo 124. Salmo de número 124. Para nós lermos a palavra do Senhor e darmos início ao nosso culto. Salmo de romagem de Davi, Salmo 124. Está aparecendo aí na tela para você, certo? Isso. Senhor, louvamos o Teu nome pelo privilégio de estarmos em Tua casa, pelo privilégio de sermos abraçados pelo Teu amor. Nos ensina, Pai, nessa manhã de domingo, um pouco mais a respeito das Tuas verdades. Que haja um desejo profundo, verdadeiro, genuíno, dentro dos nossos corações, não apenas de ouvirmos, de entendermos, mas de encontrar no nosso coração um lugar especial, para que essa palavra frutifique para o louvor da Tua glória. Orienta-nos em cada movimento que fizermos nesse culto, porque a nossa intenção é glorificar o Teu nome, nos assentar e ouvir a Tua voz. Queremos ouvir, precisamos ouvir a Tua voz, nos ensinando e dando direção para a nossa caminhada. Oramos no precioso nome de Jesus. Amém. Salmo 124, do verso 1 ao verso 8. Assim diz a palavra do Senhor. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor,
que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço do passarinheiro. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. O final do versículo 24, ele é um resumo de todo o capítulo, né? É a última frase. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. O Senhor é o nosso socorro, bem presente. E nós estamos aqui para glorificar o nome desse Deus, que a todo instante não poupa esforços para trazer a paz de volta aos corações que caminham na sua direção. Eu quero te convidar a louvarmos a esse Deus bendito, a glorificarmos esse Deus que sempre vem em nosso socorro, que inúmeras vezes, de diversas formas diferentes, não permitiu que a angústia se apossasse das nossas almas. Vamos louvar ao Senhor. Se na sua casa souber, cante e glorifique ao Senhor também. Há um caminho para a adoração, há uma porta que tem que se abrir os meus olhos espirituais, para que eu possa ver. Há uma semente que tem que brotar, existem vontades que tem que morrer, morrer para o mundo e viver para Deus, e o adorar, adorar a Deus, viver no seu altar, há uma porta que tem que se abrir os meus olhos espirituais, para que eu possa ver. Há uma semente que tem que brotar, existem vontades que tem que morrer, morrer para o mundo e viver para Deus, e o adorar, adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar, adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar. Esse o nosso convite para você nessa manhã, para que você se sinta na presença gloriosa do Senhor. E esse convite é para nós juntos adorarmos ao nome do nosso Deus. Nós temos um hábito gostoso, né? De todas as manhãs de domingo caminharmos na direção do altar com os nossos motivos de gratidão. Nós colocamos diante do Senhor questões que eram muito preciosas a nós, questões que tiravam o nosso sono, mas que o Senhor, na sua infinita misericórdia, restaurou a nossa alegria. Então agora, se você tem algum motivo específico de oração, que seja um motivo de ação de graças, eu queria te convidar a fechar os seus olhos e nós vamos orar juntos
agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito. Mas não podia deixar de orar também pelo nosso irmão Ronaldo, que ontem aprove ao Senhor chamar a sua mãe, e ele a sepultou, e nós entendemos que ela, como uma serva do Senhor, está agora desfrutando das benesses celestiais, um lugar onde não há choro nem dor, um lugar onde a saúde não passa por um hospital. Fica a saudade de quem não tem mais o contato físico, mas a certeza daqueles que vivem com Jesus no coração é de que não é um adeus, mas um até breve. Vamos orar? Senhor, nós colocamos em Tuas mãos a vida do Ronaldo e de sua família, na certeza de que ele está ao Teu lado, sendo cuidado por Ti. A sua mãe já se encontra na glória celeste, passeando nas ruas de ouro, entre os palácios celestiais, engrossando o coro dos que louvam, dizendo: Santo, Santo, Santo é o nome do Senhor. Que essa certeza gere uma paz profunda no coração do Teu Filho, em nome de Jesus. Te agradecemos, Senhor, pelos inúmeros motivos que lançamos aos Teus pés, causas tremendas, que muitas vezes nós sequer poderíamos vislumbrar uma solução, mas o Senhor, na sua infinita misericórdia, dessa maneira tão maravilhosa como o Senhor tem de agir, o Senhor zelou por nós mais uma vez, frequente em nossos lares, restaurou a alegria, renovou a esperança, fortificou a fé, como só o Senhor é capaz de fazer. Por isso louvamos o Teu nome, Senhor, porque Tu és bom, porque a Tua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a Tua fidelidade. Nós, hoje, somos essa geração que prova da fidelidade do Senhor, e nós podemos dizer: vale a pena esperar no Senhor, a nossa esperança no Senhor não é em vão. Obrigado pelo Teu cuidado sempre presente, Pai. É a nossa oração cheia de gratidão, no único e suficiente nome de Jesus. Amém. Gente querida, como todos sabem, nós estamos próximos do retorno ao nosso culto presencial. Hoje é dia 16, o próximo domingo é dia 23, depois dia 30, e aí sim, primeiro domingo de setembro, no dia 6, nós retornaremos aos nossos cultos presenciais. Então, os 2 domingos seguintes, nós continuaremos com os cultos exclusivamente pela internet, e a partir do dia 6 de setembro, nós teremos o nosso culto presencial e ainda sendo transmitido pela internet. Acredito que isso é um caminho sem volta. Nós não deixaremos mais de usar essa ferramenta que o Senhor nos proporcionou para transmitir e expandir o reino de Deus. Mas nós precisamos lembrar que há algumas restrições para você participar do culto, né? Uma delas é a questão do grupo de risco. As crianças e as pessoas da terceira idade, elas são convidadas a, neste momento, não participarem do culto. As pessoas que também têm algumas doenças pré-existentes são convidadas a não participar do culto pelo fato de ter essa aglomeração. Os bancos já estão mais espaçados aqui na igreja, né? Serão 2 pessoas por banco, mas ainda assim, se você tem uma doença pré-existente, se você tem criança pequena ou está na terceira idade, não é o momento, como em todo o ambiente público, de você participar de uma aglomeração, por menor que seja, tá bom? E todas as pessoas que vierem ao culto, acredito que terá espaço para todo mundo. Você precisa vir de máscara, e o culto será de máscara o tempo todo, tá bom? Você não vai poder tirar a sua máscara, porque é assim que funciona. Você pega um ônibus, ou pega um táxi, um Uber,
Você vai à rua, você está de máscara o tempo todo. Da mesma forma acontecerá aqui no culto da igreja, tá bom? Vai ter apenas uma entrada e uma saída diferente. Nós teremos um totem na entrada para você poder colocar álcool em gel nas mãos. Vamos ter aquele termômetro, né, infravermelho, para poder aferir a sua temperatura, com todo o cuidado que os meios de saúde pública exigem, com o menor risco possível, ok? E haverá apenas o culto, não haverá escola dominical. A escola dominical, já a partir deste domingo, ela será às 18 horas. Saiu no boletim às 17, mas na verdade é às 18 horas, tá bom? A nossa escola dominical, a partir deste domingo, ela será às 18 horas. Nós não teremos escola dominical aqui na igreja, porque o espaço físico não permite que a gente faça o distanciamento mínimo, entendeu? Então nós não teremos como fazer isso aqui. Se você quiser, você pode acessar o nosso grupo de Facebook, o nosso grupo no Instagram, que nós vamos mandar o link para você assistir a aula. Se você que está nos assistindo quiser fazer parte do nosso grupo de Facebook, onde nós damos as informações da igreja, onde há uma meditação diária que é enviada para todas as pessoas fazerem lá um tempo a sós com Deus, né? É dado um trecho da Bíblia, uma explicação e uma oração. Mande para nós um telefone que nós entramos em contato, acrescentamos você no grupo da igreja, você vai poder fazer parte desse grupo maravilhoso que está diariamente orando os salmos. Nós estamos orando trechos dos salmos durante todo esse ano de 2020. Então, esse é o aviso a respeito do nosso culto. Escola dominical, já nesse domingo, a partir das 18 horas, estamos estudando o livro de Romanos. A partir do primeiro domingo de setembro, nós iniciamos os nossos cultos presenciais às 9 horas da manhã. O culto online é às 10, mas o presencial será às 9, tá bom? 9 horas da manhã. E nós não teremos nenhuma outra reunião na igreja, apenas essa de domingo de manhã. Nenhuma outra reunião presencial ou online, apenas essa de domingo às 9 horas da manhã. Irmãos, há um outro curso também que eu gostaria de falar para vocês, é um curso de discipulado, chama Dos Discípulos, que é dado pelo SARA, um grupo qual eu faço parte. E eu queria muito que os irmãos da igreja se animassem a fazer parte desse grupo. Já tem gente aqui da igreja que entrou e está fazendo o curso de discípulos. É um curso pequeno, não é um curso longo, e vai te dar uma visão bem aprofundada da necessidade de nós não sermos apenas crentes, mas discípulos de Jesus, de nos tornarmos pessoas como Jesus, de pisar nas mesmas pisaduras do nosso mestre. É um curso online, você assiste no conforto do seu lar, ou aonde você acha melhor, no computador, no tablet, no celular. Não perca essa oportunidade. Um dos professores é o pastor Pezzini, que já esteve aqui na nossa igreja, é o líder, né? É um grande mentor do SARA, alguém que é de nossa confiança. Se não fosse assim, eu não estaria passando o curso para a igreja. E mesmo você que não é aqui da igreja, está assistindo o nosso culto online, eu acho que você deveria investir nessa proposta de se tornar uma pessoa como Jesus Cristo. O mês de agosto é um mês de missões. E nós também estamos buscando esse mês ajudar irmãos queridos que têm como único objetivo de vida trabalhar em prol do reino de Deus. Nós investimos na vida de 2 missionários, o reverendo Gilberto, que está na Romênia, e o reverendo Juarez, que está na França, no sul da França. Esses irmãos queridos não fazem outra coisa a não ser
viver diariamente o Evangelho de Jesus. E eles têm as suas demandas, as suas necessidades. E nós, enquanto igreja, queremos abençoá-los com uma oferta especial agora no mês de missões. Se você está me ouvindo, eu queria que você se sentisse tocado, orasse por isso. E nós vamos pegar as ofertas e enviar esse montante para os nossos irmãos, para que a graça de Deus também chegue até as suas vidas. O que nós não vamos parar também aqui na igreja, nós já estamos fazendo desde o mês de abril, é a nossa Bolsa do Amor. Esse mês, essa semana, nós tivemos mais uma oferta especial, voltada exclusivamente para a Bolsa do Amor. Irmãos, nós não podemos deixar de ajudar quem passa por necessidade. Se tudo der certo, e a nossa ideia é no domingo que vem já poder estar aqui na igreja distribuindo essas cestas, no máximo no final do mês. Mas se tudo der certo, a nossa ideia é semana que vem poder distribuir essas cestas. E essa é uma missão da igreja de Jesus Cristo. Quando Jesus multiplicou aqueles pães e peixes, ele não perguntou se aquelas pessoas haviam se convertido ao evangelho que ele pregava. Ele simplesmente viu que as pessoas estavam com fome e alimentou a todas aquelas pessoas. Nós não temos a oportunidade, o privilégio de abençoar tantas pessoas assim. Por isso nós estamos com apenas 8 famílias aqui da igreja. Dá um total de mais de 20 pessoas. Mas são 8 famílias que estamos tendo a oportunidade de cumprir com essa missão preciosa que o Senhor nos concedeu. Então, se você quiser doar alimentos ou investir recursos, faça, mas dê mostre lá, olha, eu estou doando esse valor que é para a Bolsa do Amor, para nós não direcionarmos a sua oferta de forma errada, tá bom? Nós continuamos investindo, o Senhor colocou no nosso coração. Mês de agosto é mês de missões, mas o mês de agosto, assim como o mês de setembro, mês de maio, mês de julho, é o mês de nós ofertarmos para aquelas famílias que precisam da nossa ajuda, tá bom? Gente querida, nós estamos no mês de no mês de agosto, e todo mês é uma oportunidade para você vir aqui à igreja e depositar ao altar do Senhor um pouco do muito que Ele tem dado a você. O profeta Malaquias, no capítulo 3, versículo 10, se você quiser abrir a sua Bíblia, eu vou abrir a minha aqui, você abre a sua aí se você quiser, né? Um texto muito conhecido que diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Nós devolvemos ao Senhor um pouco do muito que Ele tem nos dado, porque cremos em 2 coisas. A primeira é que nada nos faltará, e a segunda, que através do que Ele nos dá, nós poderemos abençoar a vida de muitas outras pessoas. Eu vou te convidar a cantarmos mais um louvor, porque o apóstolo Paulo nos ensina que a forma de nós ofertarmos é com alegria. Vamos louvar e com alegria ofertarmos ao Senhor. Eu quero ser
Senhor, nós te louvamos, porque sabemos que tudo que temos vem de Ti. E é um privilégio poder devolver ao Senhor um pouco do muito que o Senhor tem nos dado. Que seja gratidão, o combustível a alimentar o nosso coração na hora do ofertório. E dar sabedoria, discernimento e graça para aqueles que vão manipular o dinheiro da tua casa, para investir naquilo que mais agradará o teu coração. Fazemos essa oração no nome de Jesus. Amém. Irmãos, há um teaser, um pequeno filme a respeito da série de mensagens do mês de agosto. Nós vamos passar agora para você ver. Nós estamos no mês de agosto, e o mês de agosto nós desenvolvemos uma temática, porque cremos que diante de um cenário mundial de incertezas, o nosso coração pode ficar temeroso. Nós podemos ser consumidos e guiados de uma forma equivocada pela angústia. Por isso o tema do mês de agosto é descanse. E nós estamos usando o capítulo 11 do livro de Mateus, né? Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. E nós vimos que essa é uma proposta de Jesus para que as pessoas descansem nele. E hoje a nossa temática, ela é um pouco mais prática. A ideia é que a gente desenvolva uma rotina, uma forma que a gente aprenda de verdade, aprenda do sistema de aprendizado, para nós confiarmos nessas promessas de Jesus. Eu me lembro quando minha filha era pequena e ela começou a andar de bicicleta, uma bicicletinha rosa, com aqueles pompons assim do lado do guidão, né? Com cestinha, com bonequinha, bem de menina. E as duas rodinhas, né? A bicicleta rosa e a rodinha branca. E ela andava, e ela se divertia. E à medida que ela foi crescendo, ela falava: papai, eu quero andar sem rodinha. Eu tenho na cabeça o local, eu falo com você agora, e eu me lembro do momento, e a gente junto ali, ela aprendendo a andar de bicicleta sem rodinha. E eu segurava no banco, segurava no guidão, e eu falava: filhinha, vai
pedalando, vai pedalando. E aí eu, de início, segurava no guidão e no banco, e ela andava um pedacinho, eu largava, depois pegava de novo. Até que eu falei para ela, olha, vamos tentar você andar um pedacinho maior, agora sem o papai segurar. E ela andava um pedacinho, e aí vieram os primeiros tombos, o que é normal. Quando você está aprendendo, tem as primeiras quedas. Até que ela foi. Desliguei. Alô? Até que ela foi e começou a andar sozinha. De tal forma que ela já desviava dos buracos. Ela já podia desviar das outras bicicletas. Ela se desviava das pessoas. Eu não precisava estar mais por perto, porque mesmo diante de todo tipo de tumulto, ela já dominava a bicicleta o suficiente para poder andar com tranquilidade. E o processo de aprendizado é isso, ele nos habilita, ele nos traz umas ferramentas que nós não tínhamos antes. E essas ferramentas nos possibilitam a ter mais tranquilidade, mais conhecimento. Fazendo uma analogia para a nossa realidade espiritual, infelizmente, irmãos, há uma quantidade grande de pessoas que ficam andando de rodinha a vida toda. Que a vida toda precisam de um pastor para orar junto. Que a vida toda precisam de uma irmã de oração forte para trazer esperança. A vida toda precisam de rodinhas. Não desenvolveram uma relação com Deus que o permitisse andar em paz e tranquilidade diante de qualquer circunstância. E o Senhor Jesus nos mostra a importância de nós aprendermos com Ele. E eu queria ler com você esse texto que está lá em Mateus, capítulo 11, versículo 29, somente a parte B. Mateus, capítulo 11, versículo 29, apenas a parte B de bola. Está abrindo aí? Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 29, apenas a parte B. Senhor, que essa frase que a gente está tão acostumado a ler, que ela ganhe um significado novo hoje para a gente. E que a gente decida, Senhor, mudar a nossa relação contigo. Abandonar as rodinhas e aprender a caminharmos firmes na tua presença. Diante do tumulto que se levantar diante de nós, nós estaremos tranquilos, porque aprendemos com o nosso Senhor. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Assim diz a palavra do Senhor: e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Estudando a respeito dessa proposta de Jesus, há um teólogo chamado William Hendrickson. Ele fala que o processo de aprendizagem ele é dividido em basicamente duas formas. Um é quando você aprende através de instruções ou pela experiência. E aqui a gente olha e o que ele dá a entender é que Jesus está querendo ensinar a respeito de instruções que ele quer dar. Não que a experiência não seja importante, mas são orientações que o próprio Jesus está dando pessoalmente para os seus discípulos. Um mestre que está dando uma lição para os seus discípulos. Aprendam comigo, ouçam a minha voz, sintam a minha presença
e vocês vão aprender a ser como eu sou. Semana passada nós falamos a respeito disso. Você que está nos ouvindo aqui, não viu o culto semana passada, aproveita, vai lá e vê. Porque a intenção de Jesus é que nós nos tornemos em pessoas como. Por isso, ele não poupa esforços em nos dar essas lições. E o aprender de mim, há um outro teólogo chamado Carson, A.D. Carson, e ele fala que esse aprender de mim, isso é interessante, irmãos. Isso não significa que Jesus está dizendo assim, olha, me imitem ou aprendam com a minha experiência. Não é isso. O que ele está dizendo é o seguinte, olha, vocês precisam aprender com a revelação que só eu tenho para dar para vocês. Eu sei o que eu vou ensinar para vocês. Vem comigo. E a gente precisa entender que a aprendizagem denota confiança. Porque, via de regra, você não presta atenção em alguém que você não bota fé. Você olha para um professor e não bota crédito nele, você não vai ouvir aquilo que ele tem para te dizer. Mas o que a gente aprende com Jesus é que ele é um baita do mestre. Ele é preocupado conosco. E por que nós temos que ouvir o que ele tem a dizer? Por que nós temos que aprender com Jesus? Porque ele é manso e humilde de coração. Essas são facetas do caráter de Jesus que eu preciso querer duplicar na minha vida. E se nós aprendermos com ele, nós vamos ser mansos e humildes de coração. Mais uma vez, não é imitar Jesus, porque imitação não denota aprendizagem. Um papagaio é capaz de repetir, se você tiver paciência, ele é capaz de repetir tudo aquilo que você falar para ele, embora desconheça por completo o significado de cada palavra. E você olha para esse texto, desde o início, Jesus está falando por meio de imperativos. Vinde a mim, tomai de mim, aprendei comigo. A ideia é que nós aprendamos com Jesus. Aprendamos como? O quê? Para quê? Existe o jugo de Jesus. Lembra que nós vimos? Tomai sobre vós o meu jugo. O jugo dos rabinos, ele era pesado e significava ter que ir a uma escola para aprender um sem número de leis. O que Jesus está falando aqui é o seguinte: olha, venham para a minha escola e aprendam comigo. Venham para a minha escola e aprendam comigo. E Jesus, ele era um pedagogo por excelência. A preocupação de Jesus não era apenas demonstrar saber. A preocupação de Jesus é que o seu discípulo entendesse e replicasse a sua experiência. Não como exemplo, mas como vida. E a gente olha isso das maneiras mais diversas na palavra de Deus. Jesus pegava exemplos do cotidiano e transformava aquilo em lições de vida. Lembra da semente que cai em terreno difícil, em terreno fértil? Aquilo ali, a gente fazendo uma exegese do texto, a gente tem uma ideia de que Jesus está passando por um terreno e está ensinando aos seus discípulos de uma realidade que era a deles, tirando lições do cotidiano para a vida. E é um texto que eu acho muito belo, que nós já estudamos aqui na igreja. Eu vou pegar só esse texto como exemplo, que é aquele texto de Lucas 21, da viúva pobre. Jesus está andando com seus discípulos e se assenta
na parte de fora do pátio do templo. Quando ele se assenta, uma cena rouba a atenção dele. Jesus está sentado com os discípulos, talvez numa sombra para dar uma descansada, e ele vê homens ricos lançarem o dinheiro, porque aquele saquinho voando e caindo no chão, aquele barulho das moedas, daria uma ideia do quanto ele estava ofertando. E aí ele vê uma viúva chegar perto e depositar ali 2 moedinhas. Não deve ter feito barulho nenhum. E daquele cenário, o Senhor Jesus tira uma lição de valor, e valor não monetário, mas valor de experiência, de vida. E ele fala para os seus discípulos: olha, o que importa não é a quantia, mas o que te move a ofertar. Essa é a forma de Jesus ensinar aqueles que querem aprender com ele. É um ensino que mexe com a vida. É um ensino para mudar a vida. E a gente presta atenção no livro de Lucas, que nós lemos aqui, como Jesus fez isso com os seus apóstolos. Ele faz curas, faz milagres, aí depois ele escolhe os 12. Depois de escolher os 12, mais uma quantidade enorme de milagres, de cura, ele faz as bem-aventuranças, fala em parábolas, e é lá pelo capítulo 9, tem uma atitude, eu acho, bastante interessante. Ele pega os 12 e dá instrução para que eles saíssem para pregar o evangelho e curar os enfermos. E quando eles voltam, eles vão prestar contas a Jesus a respeito do que tinham feito. Como que dizendo assim: aqui o Senhor nos deu um dever de casa, nós estamos trazendo aqui o dever pronto para o Senhor corrigir. E a gente percebe que o tempo todo Jesus age assim com eles. Eles veem Jesus fazendo, eles veem Jesus pregando, eles veem Jesus ensinando, eles ouvem as parábolas. E mais uma vez Jesus os libera, agora não mais 12, mas os 70, de 2 em 2, para eles irem pregarem, curarem, evangelizarem, e eles voltam felizes da vida, pulando de alegria, e Jesus os repreende, como que dizendo assim: vocês não entenderam a importância da mensagem que vocês estão levando. Porque Jesus, sabe aquela história da bicicleta de rodinha? Deixa aí, cai, pega de volta e fala assim: mas a forma correta é essa. E até o final do livro, Jesus vai dando a ele exemplos, para que eles possam aprender com o melhor mestre possível, para se tornarem as melhores pessoas possíveis. E a partir da ida de Jesus, o legado que essas pessoas deixaram por aprender com o mestre foi um crescimento exponencial do Evangelho de Jesus Cristo. Ao aprenderem com Jesus, durante 3 anos, eles desenvolveram uma vida diária, prática, de meditação, leitura, pregação, que fez com que o Evangelho explodisse. E é isso que o Evangelho gera. O Evangelho gera mudança na vida da pessoa. A casa percebe e a sociedade é impactada pela palavra de Jesus. O que nós precisamos entender é que o que Jesus está falando comigo e com você hoje é o seguinte: vem caminhar comigo.
todo dia. Vem caminhar comigo. Quando você for para o trabalho, quando você estiver em pé no ônibus, eu estou com você ali. Vamos conversando. Quando você estiver dirigindo, seu carona estiver vazio, me chama para sentar ali. Eu vou conversando contigo. Pega um texto da palavra, medita naquela palavra e naquele texto. Deixa eu conduzir a sua vida. Todo santo dia. Ele vai nos ensinar, irmãos queridos, a viver da forma correta e a descansar nele diante de todo tipo de cenário. Lembra quando levaram a mulher pega em flagrante adultério para ser apedrejada? Aquela mulher já tinha sido presa, julgada e sentenciada. Ela foi levada para Jesus só para que Jesus fosse o algoz daquela mulher. E Jesus sabia que a multidão estava ali, não por causa daquela mulher, mas por causa dele. Uma pressão em cima dele. Olha, a lei de Moisés fala a respeito. E você vai dizer o quê? E o texto diz que Jesus estava calmamente, ajoelhado, desenhando na areia. O tumulto externo não gerou inquietação no coração de Jesus. Ele se levanta, profere uma palavra de sabedoria, todos se dispersam, e a mulher é dada uma oportunidade para mudar de vida. É essa a proposta de Jesus para a gente. Jesus tem a preocupação de olhar para mim e para você e dizer o seguinte: se você caminhar comigo todo dia, essa sabedoria que eu tenho, eu vou passar para você. E essa sabedoria vai se transformar em paz. Descansa, eu sei o caminho. Contudo, irmãos, há uma verdade profunda. A sabedoria é irmã do tempo. Ninguém se torna sábio da noite para o dia. Como já diria o filósofo, tudo se resume a uma longa caminhada na direção. Tudo se resume a uma longa caminhada na mesma direção. O encontro com Jesus, ele precisa ser uma resposta a esse convite. O convite de Jesus, ele não é agressivo. O convite de Jesus, ele não é constrangedor. Ele não força uma relação. Mas ele te convida, como um bom amigo, a ouvir os seus conselhos, meditar em sua palavra e aprender com ele. Aprender de mim significa nos transformarmos em pessoas como Jesus. E aí eu vou pescar mais um exemplo de semana passada. Quando Pedro está no barco e fala: mestre, manda-me ir ter contigo. E Pedro começa a andar sobre as águas. Imagina esses, 2 passos que Pedro deu, 2 ou 3 passos que ele deu sobre a água, sem prestar atenção no vento, sem prestar atenção no mar. Com os olhos fixos em Jesus, ele teria andado sobre as águas até Jesus. Pedro teria feito a mesma coisa que Jesus fez. Essa é a proposta de Jesus. Mas aí Pedro olha para o lado, Pedro vê a pressão, e a sua pequena fé o faz submergir.
nos transformar em pessoas como Jesus significa, gente querida, destruir o falso eu. O falso eu é preso a elogios, é preso à condição financeira, é preso a condições do tempo, que dá muito mais valor a questões do nosso tempo do que a vida de santidade, a vida de devoção e o amor ao próximo. O falso eu vive de aparências. Viver como Jesus é adquirir o caráter dele. E essa é uma batalha muito árdua, porque demanda tempo. Lembra? A sabedoria é irmã do tempo. Mas o fato de ser difícil não elimina a necessidade de nós caminharmos diariamente nessa proposta que foi dada por Jesus a nós. Até porque Ele nunca nos abandona nessa caminhada. O maior interessado é Ele. Agora, quando nós caminharmos com Jesus, o que é que nós vamos ouvir dele? Vamos ouvi-lo dizer: vocês precisam ser mansos e humildes de coração. Mansidão é sinônimo de gentileza, pessoas bondosas, amorosas. Mansidão significa dar a outra face. Significa, num mundo onde as pessoas querem ser ouvidas, ouvir. A mansidão significa adquirir sabedoria no silêncio. E Jesus fala: eu vou ensinar vocês a serem mansos e serem humildes, como eu. Nós vivemos a época da egolatria, onde cada vez mais nos preocupamos com o que é importante para nós. Eu estou assistindo a um seriado que fala a respeito, provavelmente, do maior traficante da humanidade, Joaquim Guzmán Loera, conhecido como El Chapo. Seu irmão é assassinado e o sujeito que manda matar seu irmão resolve fazer uma aliança com ele. O seu filho fica possesso, irado. Falei: mas como, pai? Como você deixou isso acontecer? Ele falou assim: filho, a morte de fulano é menos importante do que o nosso projeto. Na verdade, o nosso projeto era o projeto dele, para que ele se tornasse importante. A morte do seu irmão não apenas foi bem-vinda, como necessária. E essa é uma visão muito do nosso tempo. À medida em que nós adquirimos essa visão de sucesso pessoal, uma imensidão de corpos é deixada para trás. Corpos de família, de amigos, de mestres. Nós deixamos para trás com uma única perspectiva de sermos ricos, bem-sucedidos e, entre aspas, felizes. Jesus fala para mim e para você assim: cara, isso não pode ficar aqui na sua mente, isso tem que entrar no seu coração, que é o centro da sua vida, o centro das suas escolhas, da sua vontade. Mas por que eu preciso ser assim? Você já se perguntou? Por que eu preciso ser manso e humilde de coração? Porque diante de um mundo, de um tempo agitado, que não consegue parar nem na época de pandemia, correndo desesperadamente para buscar uma solução, há que se ter gente centrada na verdade, para gerar paz e vida em abundância. Gente centrada na verdade para dizer: não está tudo perdido.
gente centrada na verdade para dizer: o seu obstáculo não é maior que o amor de Deus por você, mas você precisa aprender com Ele. Aprender com Ele. E eu queria pensar um apóstolo dos 12, para nós entendermos como isso funciona. E eu vou pensar Pedro, porque eu acho que o Pedro é o mais factível, né? É o mais tangível para a minha realidade. Porque a gente olha para Paulo, a gente pensa assim: pô, Paulo não dá, né? Paulo é demais. Quase metade do Evangelho do Novo Testamento, né? Gira em torno dele. Mas Pedro é aquele mais quase folclórico. Agora imagina, naquela experiência do apedrejamento que nós falamos, que a mulher foi levada ali para ser apedrejada. Pedro estava ali, vendo como a pressão externa em cima de um servo de Deus, uma pressão enorme dos de fora, querendo mudar a sua postura, mudar a sua forma de agir. Pedro está ali e ele vê Jesus agindo. E o agir de Deus ensina Pedro como agir. Mais adiante, 1 ano depois desse fato, Pedro nega Jesus 3 vezes. Ele sai dali arrasado. Dos 3 mais próximos de Jesus, né? Tiago, João e ele, Pedro. Pedro nega o seu grande amigo 3 vezes. Foge. E o que Jesus faz? Jesus vai até. Se da primeira vez Jesus ensina Pedro pelo seu procedimento, agora Jesus fala para Pedro: Pedro, você precisa experimentar mudança na sua vida. Vê e experimenta. E essa experiência foi um divisor de águas na vida do apóstolo Pedro. Dali em diante, ele se tornou aquele que haveria de plantar, dar prosseguimento ao ministério do Senhor Jesus. Olha o que ele escreve na primeira carta dele, primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 12. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. No capítulo 2, verso 15, ele diz: porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Pedro agora não apenas vê, não apenas experimentou, mas agora ele é o exemplo para os de fora. A sua vida tinha sido transformada, moldada, trabalhada pelo Espírito Santo de Deus. Ele se permitiu a aprender com aquilo que o Senhor tinha a lhe ensinar diariamente, para que não se tornasse mais uma pessoa irada, mas uma pessoa mansa e humilde de coração. Só que entre o Pedro que negou a Jesus e o Pedro que escreveu a carta, irmãos, são em torno de 30 anos. Mas agora ele é um homem manso e humilde de coração, muito diferente daquele que está lá com Jesus quando o Judas o trai, né? João narra esse fato lá no capítulo 18, a partir, nos 10 primeiros versículos, 10, 11 primeiros versículos do capítulo 18. Mateus está lá com ele, e quando o servo chamado Malco vai prender Jesus, o que Pedro faz? Puxa uma espada e corta a orelha do servo. E Jesus fala para ele assim: rapaz, guarda essa espada. E Pedro não entende. Ele não entendeu. Mas ele prosseguiu
diariamente na estrada de aprendizagem. Ele prosseguiu no trabalho, na estrada, com os amigos, conversando com Deus, aprendendo na palavra de Deus, para que aquela palavra se apossasse do seu coração e virasse vida no seu cotidiano. Eu gostaria de concluir dizendo para você, meu irmão querido, que eu tenho uma ótima notícia para te dar. Que o seu nome está na lista de chamada da Escola Divino Espírito Santo. Seu nome mesmo. E você tem um mestre, o nome desse mestre é Jesus Cristo. E a disciplina é vida em abundância. E ele está dizendo para você o seguinte: olha, você vai aprender comigo toda a sabedoria que eu tenho, para que essa vida em abundância que eu tenho seja replicada na sua vida, para que diante dos mais adversos cenários, diante das perspectivas mais angustiantes, você tenha paz e tenha sabedoria para andar na proposta que Deus desenhou para você. Olha que coisa maravilhosa. E mais, esse mestre vai dizer para mim e para você assim: eu vou conduzir você, eu vou te ensinar diariamente. Uma hora você vai caminhar sozinho, uma hora você vai trilhar os sonhos que Deus colocou no seu coração, mas fique em paz. Todo o tempo eu estou ao seu lado, eu estou acessível a você o tempo todo. E diante dos mais diversos cenários, eu nunca vou te abandonar. Você vai poder provar dessa vida abundante e da paz permanente que só eu tenho para te dar. Entendam, irmãos, que mesmo as pessoas com a fé mais claudicante, como foi Pedro, que negou o próprio Jesus, mesmo pessoas assim, quando aprendem com Jesus, se transformam em exemplo para a sua casa, para a sua geração, e deixam um rastro de santidade que aponta para o Mestre. Esse é o convite de Jesus para você. Descanse nele. Aprenda com ele. Aprenda com as lições que só ele tem para te dar. Porque aí vai chegar uma hora em que você será referência para outras pessoas. É quando essa sabedoria é multiplicada, quando você aprende e passa a ser um exemplo. E Jesus está te chamando para você crescer nessa maturidade com ele. Jesus te convida, te dá todo o ferramental e fala: olha, eu estou com você nessa caminhada. Você vai poder, diante desse cenário adverso, descansar em mim. Eu vou te convidar a fechar seus olhos. Nós vamos ficar alguns instantes em oração silenciosa, mas eu queria que você conversasse com o Senhor. Eu queria que você abrisse seu coração para Ele. Senhor, eu quero aprender com as tuas lições. Às vezes eu caio, mas o Senhor me pega de volta. Sabe a lição da bicicleta? Quando a gente cai, esse Deus não nos trata de forma severa, mas Ele tem
Ele tem preocupação e cuidado. É um Deus maravilhoso e amoroso. Converse com Ele. Minha vida entrego a Ti, os meus sonhos entrego a Ti. Faz de mim vaso novo, com coração novo, vaso de barro em Tuas mãos. Reconheço que posso errar, mas eu sei que existe o perdão. É por causa do sangue que foi derramado, por causa do Teu grande amor. Tu és Senhor do universo, és o Filho de Deus, Tu és o Cordeiro Santo que morreu numa cruz. Teu sangue é precioso, venceste a morte, estás assentado ao lado de Deus, Deus Pai. Senhor, nós hoje ouvimos o Teu convite, a Sua doce voz nos falando: vem andar comigo, me deixa toda hora ensinar a você ser um pouco melhor. Me deixa te ensinar a ser parecido comigo. Por mais que o cenário pareça adverso e queira te apertar, uma prensa de angústia, a minha vida em abundância supera qualquer pressão que o tempo possa querer impor sobre sua vida. Senhor, que haja um desejo profundo no coração de cada um de nós de avançarmos nessa proposta de nos tornarmos homens e mulheres como o Senhor, pessoas como Jesus Cristo. Que o tempo não nos faça desanimar nessa caminhada. Pelo contrário, que dia após dia possamos olhar para trás e perceber que estamos distantes da pessoa que um dia fomos. Estamos apontando para a pessoa de Jesus Cristo, o nosso alvo. Ah, Deus, que essa seja uma lição preciosa
que todos os dias a gente tenha alegria em ter com o Senhor, nos tornarmos pessoas como Jesus, para que aqueles que estão ao nosso redor e não te conhecem e ficam angustiados, que sejamos nós, a tua voz, a levar esperança a esses corações, e que através de nós, Senhor, as pessoas ouçam a tua voz e tenham um encontro verdadeiro contigo. É a nossa oração, no santo nome de Jesus. Amém. Meu irmão querido, minha irmã querida, que a graça de Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e que as maravilhosas consolações sejam comigo, com você e com todo Israel de Deus esperado pela face da terra hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe, bom domingo e boa semana.